suplente, próprio Serviço Autônomo de Água de São Pedro, vaga exclusiva do PCJ Federal. Eu vou fazer a leitura e a gente abre com manifestações depois, tudo bem? Eu vi uma pedido de palavra. Então, na quarta vaga, a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a SEMAI, suplente também a SEMAI, duas vagas tanto para o PCJ Federal quanto para o Paulista. Na quinta vaga, também a SEMAI como titular e SEMAI suplente, vagas também PCJ Federal e Paulista. Sexta vaga, Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Na suplência também a ABICOM, vaga exclusiva do PCJ Federal. No setor Indústrias, Comércio, Prestadores de Serviços e Mineração, primeira vaga, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, suplente, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Diretoria Municipal Santa Bárbara do Oeste, Ciesp Santa Bárbara, vaga do PCJ Paulista e Federal. Segunda vaga, União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, como titular, suplente, Ciesp Americana, vaga PCJ Paulista e Federal. Na terceira vaga, Ciesp Jundiaí, titular, Ciesp Americana, suplente. Ciesp Indaiatuba, desculpa. Na quarta vaga, Ciesp Campinas, titular, Ciesp Bragança, suplente, vaga do PCJ Federal. Na quinta vaga, Ciesp Piracicaba, titular, Ciesp Rio Claro, suplente. Também vaga do PCJ Federal. Sexta vaga, Ciesp Limeira, titular, Cifaesp, suplente, vaga também exclusiva do PCJ Federal. Então, setor irrigação e uso agropecuário foram eleitos no processo eleitoral. Para a primeira vaga desse setor, Sindicato Rural de Campinas, como suplente, Sindicato Rural de Limeira, vaga do PCJ Federal e PCJ Paulista. Segunda vaga, Sindicato Rural de Rio Claro, titular, Sindicato Rural de Indaiatuba, suplente, vaga também PCJ Federal e PCJ Paulista. Terceira vaga, Sindicato Rural de Montemor, como titular, Sindicato Rural de Salto, como suplente, vaga do PCJ Federal. Setor Hidroeletricidade. Setor Hidroeletricidade, não houve apresentação de chapas por esse setor, então os membros do segmento usuários, em reunião da Comissão Eleitoral, em Assembleia, definiram pela inclusão do Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar do Estado de São Paulo, CIAS, nessa vaga como titular, e a Associação de Fornecedores de Cana de Piracicaba, a AFOCAT, como suplente, vaga também destinada ao PCJ Federal e Paulista. No setor hidroviário, turismo, pesca, lazer e outros usos não consultivos, também não houve apresentação de chapas, e os participantes do processo eleitoral, as entidades habilitadas, decidiram pelo preenchimento da vaga pela SEMAI como titular e a SEMAI como suplente, vaga também destinada ao PCJ Paulista e Federal. Aqui, ainda no setor usuários, porém, no segmento usuários, porém, indicações do PJ1 para compor o PCJ Federal. Primeira vaga para o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas de Materiais Elétricos de Cambuí, Camanducaia, Extrema e Itapeva, SIMEC como titular, Melhoramentos Florestal Limitada, suplente. Na segunda vaga, titular a FIENG e suplente também a FIENG. Na terceira vaga, titular a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e suplente o Sindicato dos Produtores Rurais de Extrema. No segmento organizações civis, então fruto do processo eleitoral, passam a compor os comitês PCJ. No setor universidades, institutos de ensino superior e entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, não houve apresentação de chapas também, e conforme disposições nas deliberações, na deliberação 334, né, que definiu o edital do processo eleitoral,
também os membros habilitados, né, as entidades habilitadas no processo eleitoral, definiram a associação, então, dos engenheiros, arquitetos e agrônomos de Salto para a primeira vaga desse setor, como titular, e para a Associação dos Arquitetos, Engenheiros, Agrônomos e Agrimensores da região de Amparo como suplente, vaga do PCJ Federal e Paulista. Na segunda vaga, então, a Associação dos Rotary Clubs do Distrito 4621 do Rotary International, como titular, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgoto de Campinas, Atibaia e região, SINDAI, como suplente, vaga PCJ Paulista e Federal. No setor Sindicato de Trabalhadores e Associações Técnicas Não Governamentais e Comunitárias, foi eleita a chapa com a primeira vaga, Rotary International, Distrito 4590, suplente Fórum das Américas, vaga do CDH-PCJ Paulista e Federal. Na segunda vaga, destinada ao setor, Associação de Arquitetos e Engenheiros e Agrônomos de Arthur Nogueira, como titular, e Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção de São Paulo, da ABS, né, como suplente. Também participação nos plenários do PCJ Paulista e Federal. O setor Entidades Ambientalistas, eleito para a primeira vaga, Inevate titular, e Associação Movimento Resgate Cambuí como suplente, vaga do PCJ Paulista Federal. Próximo, por favor. Segunda vaga do setor, ocupada, então, pelo Instituto de Proteção Socioambiental da Bacia do Curubataí e pela Associação, como titular, Associação dos Amigos do Horto Florestal Navarro de Andrade como suplente, vagas também dos dois comitês. Instituto Agir Ambiental, na terceira vaga, como titular, e Associação Movimento Resgate Cambuí como suplente, vaga dos dois comitês. Quarta vaga, Associação Terceira Via como titular, AMOR como suplente. No setor consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, tivemos eleito o consórcio PCJ como titular e como suplente, também vaga dos dois comitês. Recebemos a indicação de Minas, então do CBHPJ1, para compor o segmento Organizações Civis, como titular da Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras de Santana e suplente o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Essa foi, então, a composição resultante do processo eleitoral dos segmentos usuários e organizações civis, que terminou agora no final de fevereiro, né? Foram indicados os representantes pelas entidades dentro do prazo definido pela deliberação, e abro a palavra para as manifestações sobre essa composição, esclarecimento de dúvidas. Está aberta a palavra. Nenhuma manifestação, esclarecimento. A dúvida foi esclarecida, André? Tem... Não, na minha opinião, tá ótimo, né? É que às vezes a gente não tem tempo de ver a minuta que é entregue antecipadamente, né? Peço até desculpa por isso, mas é bom a gente ter essa visão geral na plenária, né? Sim, tranquilo. Eu agradeço a sugestão, enfim, acho que todos agora estão cientes todas as entidades que foram indicadas por Minas e também pelo governo federal e pelo resultado do processo eleitoral do CDH-PCJ e do PCJ Federal. Então, não havendo... André. Oi? Miguel. Oi, Miguel. Só para... Não é dúvida, é só questão de leitura aí. Na sociedade civil, você vai lá no consórcio PCJ, eu acho que é a letra 4. Isso é uma correção, tá? No consórcio? Aí, ó. Sociedade ambientalista é 3. Olha lá. Associações ambientalistas é 3.
correto, Miguel. Obrigado pela observação. André, bom dia a todos. Francisco Alonso Consórcio. Manifestações de apoio serão feitas posteriormente, é isso? Agora a gente vai, passando a aprovação dessa minuta, a gente passa para as outras definições, acho que podem ser feitas logo após. Ok, bem? Muito grato, muito grato. Eu que agradeço. Então, não havendo mais manifestações, coloco... Eu pedi a palavra, André. Desculpa. Eu peço para a Secretaria Executiva me avisar, que eu não estou conseguindo ver as palavras. Por favor, Rodrigo. Obrigado. Eu queria manifestar em nome dos membros da comissão eleitoral, junto com a equipe da agência e, obviamente, da Secretaria Executiva, foi um processo bastante trabalhoso, mas bastante frutífero. Então, conseguimos, todos os membros, aí, uma boa gestão sobre esse processo. Não houve questionamentos, não houve nenhuma questão discrepante, então, parabenizar os membros aí. Obrigado, Rodrigo. O Luiz Fernando Binda tinha pedido a palavra também, Binda? Desculpe, ainda quer fazer uso da palavra? Não, André, já estou esclarecido. Obrigado. Que isso. Então, não havendo mais manifestações, tendo passado todos os pedidos de manifestação, coloco para aprovação. Alguém pediu a palavra aqui? Tem uma mão levantada. Acho que não, né? Então, coloco em votação essa minuta de deliberação, que imposta representantes dos municípios mineiros, dos órgãos e entidades dos governos de Minas Gerais e da União no plenário PCJ Federal e dos usuários de recursos hídricos e organizações civis nos plenários do CDH-PCJ, PCJ Federal, por mandato 21-23 e dá outras providências. Coloco para aprovação com a correção sugerida pelo Miguel. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem, abstenções também no chat. Não havendo manifestações, então a deliberação 357 de 2021 está aprovada por unanimidade. Então, passando para as nossas próximas discussões, então, nos termos da deliberação 334 de 2020, que define o roteiro de discussões aqui da nossa reunião, temos no artigo 5º as definições que precisam ser realizadas previamente à realização das assembleias setoriais. Então, a gente tem o primeiro item, foi cumprido, de posse aos representantes que agora empossamos. Temos, então, que realizar a definição dos segmentos que ocuparão os cargos de presidentes, vice-presidentes e secretários executivos do CBH-PCJ, PCJ Federal e secretário adjunto do PCJ Paulista, definição dos segmentos que indicarão os representantes do PCJ Federal e CBH-PCJ no colegiado coordenador e no plenário do Fórum Nacional do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, e definição dos segmentos que indicarão nas assembleias setoriais membro titular e suplente do CBH-PCJ e PCJ Federal na rede Brasil de Organismos de Bacia, e definição de representante do CBH-PCJ no Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas. Eu peço à equipe da Secretaria Executiva que coloque a apresentação e, mediante a solicitação de palavra do Francisco, antes de iniciar a pauta, passo a palavra para ele. Francisco. Francisco sou eu? Isso. Desculpa, Okay. Chicão. É a formalidade. Ok. Muito grato, muito grato. Então, bom dia a todos. Parabenizo os membros da Comissão Eleitoral, em nome do Rodrigo Ajar, e
gostaria de fazer uma manifestação. Tem a frase tradicional, né, que time que está ganhando não mexe, frase muito usada também pelo nosso saudoso e querido Luiz Roberto Moretti, nossas homenagens. Então temos Marco Antônio Santos, pela SEMAI, que já vem ocupando o cargo de segundo vice, está hoje, inclusive, em exercício na presidência do Comitê PCJ Paulista. Então, eu indico a recondução de Marco Antônio Santos pela SEMAI para continuar conosco, hipotecando toda a sua solidariedade e conhecimento. Seria isso. Muito grato, André. Obrigado, Francisco, pela indicação. Enfim, o time que está ganhando não se mexe é uma tática bastante importante, né? Tem um trabalho muito importante sendo feito. E Hugo, por favor. Bom dia a todos. Eu também, representando a SEMAI, gostaria de colocar o nome do Marco Antônio Santos, nosso representante também da SEMAI nesse comitê, e dizer que, pelo momento difícil aí de trocas de pessoas, né, tanto na parte da presidência como na parte da secretaria executiva, eu acho que o Marco, que já por 2 gestões já ocupou esse cargo, ele terá o comitê terá mais tranquilidade em passar por esse novo período agora de recomeço, né? Então, reforçar a indicação do Marco Antônio dos Santos. Muito obrigado. Eu agradeço, Hugo. Alexandre, a palavra. Bom dia, André, bom dia a todos. Também quero me somar aos demais colegas. Primeiro, no sentido de pedir apoio dos demais membros desse comitê para que o segmento usuário de recursos hídricos continue ocupando essa vaga, essa vice-presidência, e dizer que o Marco também tem o nosso apoio enquanto a SEMAI, para que continue ouvindo os pleitos dos usuários, da sociedade civil, de todo o comitê, e possa, nessa transição, né, na Secretaria Executiva, dos novos prefeitos, possa continuar contribuindo e, claro, ouvindo os pleitos e levando as mensagens dos demais membros do comitê nessa vaga da vice-presidência. Então, dizer que a Fiesp apoia a recondução dos usuários nessa vaga. Alexandre, obrigado. Então, dando mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu também queria manifestar o nosso apoio ao nome do Marcos, a recondução de todos a esse processo que vem sendo muito bem executado. Ok. Obrigado, Brás. Então, dando andamento aqui nas nossas pautas, nossa pauta considera... Teve alguma manifestação? Eu queria manifestar meu apoio aí ao prefeito Piracicaba. Eu não poderia continuar na reunião porque eu tenho uma outra aqui agendada, e apoiar aí as manifestações aí. Grande abraço a todos. Muito obrigado, prefeito Adnan. Tendo em vista as manifestações, e como temos agora a nossa primeira missão é definir os segmentos que ocuparão, então, os cargos das diretorias, né? Entendo que temos aqui algumas indicações e gostaria de verificar a possibilidade com os senhores, entendendo um movimento de consenso, da indicação, então, para presidente do PCJ Paulista e Federal, do prefeito de Piracicaba, o senhor Luciano, e para vice-presidente do CEHPCJ e segundo vice-presidente do PCJ Federal, o senhor Marco Antônio, representante da SEMAI. Gostaria de consultar aos membros se esse entendimento pode ser tomado desde agora, a partir das indicações realizadas. Coloco em discussão. Temos entendimento dessas indicações por
por todos. E se tivermos, como já aconteceu em outras reuniões, podemos aprovar as indicações dos mesmos por aclamação. Vou pedir uma salva de palmas, então, se todo mundo concorda. Abre o microfone, então. Aí. Então, gostaria agora de formalizar então essa indicação por aclamação então do senhor Luciano Almeida, prefeito de Piracicaba, para presidente do CBH-PCJ Federal, e do senhor Marco Antônio dos Santos para vice-presidente do PCJ Paulista e segundo vice-presidente do PCJ Federal. Podia estar preenchendo os nomes ali, para ficar bem. Sim. Peço os colegas da Secretaria Executiva que já façam o preenchimento. Tem uma solicitação de palavra. Brase? Não, eu já falei. Tá certo. Obrigado. Eu, Luciano, posso falar? Claro, perfeito. Parabéns. Mas para agradecer a confiança aí de todos e dizer que, independente de posições, junto com o Marco Antônio, aí vamos fazer um trabalho aberto, né? Eu costumo dizer que é de agenda aberta, e que todos que possam colaborar, como eu disse, novamente é importante a união nesse momento, e convido a todos, então, que venham junto com a gente aqui nesse processo de coordenação do comitê e junto com a nossa equipe aí, né, que eu espero que também já seja toda ela referendada, né, o Sérgio, o André, a Caroline, toda a Patrícia, a Vanessa, o Ivens, toda a equipe, para que a gente possa iniciar o mais rápido possível os nossos trabalhos. Mas, de novo, convido a todos para que participem junto com a gente dessa nova etapa. Obrigado. Agradeço, prefeito. Senhor Marco, quer usar a palavra também, Marcão? Sim, eu quero agradecer aí a confiança depositada aí em mim, no prefeito Luciano, e peço que conte com a gente, demandem a gente, porque a gente tem para trabalhar, para ajudar, e quando nós fazemos um trabalho aí para o crescimento do comitê e da segurança hídrica na nossa bacia, na nossa região, estado e que está no Brasil, né? Porque nós somos modelos para muita gente. Espero que a gente continue sendo modelo e possa transmitir esse conhecimento adquirido aí no nosso parlamento para todo o Brasil, para que a gente possa crescer junto com o Brasil. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela confiança, obrigado pelos amigos que me indicaram e contem comigo, sempre. Grande abraço. Obrigado, Marco. Então, parabenizo os dois novos membros da diretoria. Então, dando continuidade às nossas definições, o senhor Sidney José da Rosa é indicado, então, aqui a gente vai apenas confirmar depois, né? Ele é indicado pelo PJ1, por ser presidente do PJ1, ele ocupa automaticamente a presidência do CBH-PJ1 e a primeira vice-presidente do PCJ Federal, segundo a deliberação que define a diretoria colegiada dos comitês PCJ. Para terceiro vice-presidente do PCJ Federal, geralmente é indicado um órgão do governo federal. Para secretário executivo do PCJ Federal e CBH-PCJ, também é indicado o segmento órgão de governo, e para o segmento, para o cargo de secretário executivo do CBH, adjunto do CBH-PCJ, também é indicado o segmento órgãos de governo. Pergunto se podemos manter essas indicações, então, para o terceiro vice-presidente, para o secretário executivo PCJ Federal e CBH-PCJ, secretário executivo adjunto do CBH-PCJ, os segmentos que atualmente ocupam essas vagas. Coloco em discussão, que aí definimos
isso na Assembleia Setorial. Roseli, por favor. Bom dia a todos. Obrigada e parabéns a todos os empossados. Em relação a essa terceira vice-presidência, né, a gente se coloca à disposição, Ministério do Desenvolvimento Regional, aí por meio do Departamento de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas. Sei que vai ter um momento, né, específico, mas a gente já se coloca à disposição. E o Ministério do Desenvolvimento tem todas as vagas, né, independente de quem seja aí o representante. A gente fica aí à disposição também para colaborar. Obrigado, Roseli. Então, se não houver manifestações em contrário, coloco para aprovação a manutenção desses segmentos para ocupar os cargos, então, de terceiro vice-presidente do PCJ Federal, secretário executivo do PCJ Federal e CBH-PCJ, e secretário executivo adjunto do CBH-PCJ, a serem definidos nas assembleias setoriais. Manifestações em conjunto. Por favor, alguém pediu a palavra? Fui eu estou tentando levantar a mão aí, acho que não está aparecendo para você. Sidney, desculpe. Fique à vontade. Só gostaria de parabenizar o prefeito Luciano aí, dizer que nós da Porção Mineira estamos totalmente alinhados aí com as demandas do Comitê Paulista e do Federal, e estamos aí à disposição, né, para que a gente consiga dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito, e vamos fazer da melhor forma possível para cuidar, né, da água, que é um bem tão essencial, tão importante para todos nós. Fico feliz aí por darmos continuidade, agradecer também ao Marco e parabenizá-lo pela disposição, né, de dar continuidade a esse trabalho e dizer da satisfação de participar dessa diretoria. É isso, obrigado. Obrigado, Sidney. Então, não havendo manifestações em contrário sobre a continuidade desse segmento para os cargos aqui definidos, cujos ocupantes vão ser definidos na Assembleia Setorial dos órgãos de governo, damos continuidade às definições. A segunda definição aqui a ser realizada para definição nas assembleias setoriais é os segmentos que irão compor o Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica. Então, que vagas temos disponíveis, né, a preencher? Temos, então, 2 vagas, né? Uma referente ao titular no plenário do Fórum Nacional, e cujo representante também será membro do colegiado coordenador. Então, o Fórum Nacional, como o Fórum Paulista, por exemplo, ele tem uma coordenação. No caso do Fórum Nacional, ele tem um colegiado coordenador, composto por membros de comitês interestaduais, membros também indicados pelos fóruns estaduais, e aqui o Comitê PCJ Federal indica membros para o colegiado coordenador, 2 membros. Então, um deles é titular no plenário do fórum e representante do PCJ Federal, e será automaticamente membro do colegiado coordenador. O outro representante será suplente no plenário e membro também do colegiado coordenador. No caso do PCJ Paulista, apenas a representação em plenário de um representante titular e um representante suplente. Próximo, por favor. Então, temos atualmente fazendo a representação do PCJ Federal e do CBH-PCJ, o segmento Organizações Civis e o segmento Usuários no PCJ Federal, e o segmento Organizações Civis e Usuários no PCJ Paulista. Então, abro a palavra para considerações aqui sobre essas definições a serem realizadas agora. Gostaria de passar a palavra para o Miguel, depois para o André. Ótimo. Miguel?
O André, pediram a palavra antes de mim aí, acho que o Rodrigo. Ah, desculpa, Rodrigo. Por favor. Bom, novamente, bom dia a todos. Agradeço a palavra aí, Miguel, pela sessão. Nós tivemos uma série de conversas tentando adequar a composição dessas quatro vagas, né? Inicialmente, nós tínhamos 6 entidades dispostas e interessadas em participar. E agora nós temos 5. Houve salvo engano, houve um consenso em manter o Fórum das Américas na primeira titularidade do PCJ Federal e a composição junto com a ASEMAI para a segunda vaga de titular no PCJ Federal. Se não houvesse nenhuma contestação, a gente poderia manter, então, organizações civis e usuários, no caso, seria a ASEMAI, né? E aí a gente está tentando fazer uma composição ao interesse do André, que é da Única, e do, imagino, né, querido, ao Miguel, que também tem interesse em participar. Eu não sei se houve interesse também da Prefeitura de Jundiaí, através do diretor. Então, se não houvesse, a gente podia fazer por partes essa votação, se não houver nenhuma iniciativa em contrário. Rodrigo, então a proposta inicial seria organizações civis e usuários nas vagas do PCJ Federal e organizações civis através da ASEMAI e Jundiaí, nos usuários. Sim. E para o PCJ Paulista, organizações civis, por meio... essa ainda não seria uma proposta, mas a proposta inicial. Não conseguimos chegar a esse consenso, por isso eu queria fazer por partes a votação. E só lembrando, André... Vamos aguardar a manifestação de todos antes de mudar a chapa que está aí, por favor. Sim, claro. Por isso que eu estou falando, uma proposta. Eu só queria fazer uma manifestação com relação ao histórico desse processo, né? Jundiaí sempre teve vaga no fórum e na última reunião houve uma alteração. Então houve essa composição de que na próxima a gente reordenaria. Então, fazendo um pouco de justiça aí no processo histórico, mas obviamente que isso aí é a posição, é a proposta e fica para a disposição de todos. Inclusive, se for o caso, vou